Olá você que nos acompanha aqui na TV Itajubá. Hoje estamos começando mais um programa chamado Olhar Ampliado. Desde 2020 tenho desenvolvido aqui na TV Itajubá uma série de programas onde eu chamo pessoas e personalidades importantes do mundo das práticas sistêmicas integrativas, de um arcabouço que envolve a cultura de paz. E com isso, cada dia que vem eu tenho trazido algumas pessoas que são alguns amigos, outros parceiros, outros conhecidos, pessoas de referência que eu tenho percebido, visto e tem chegado até mim, que tem realizado um trabalho relevante para a sociedade. Por quê? Porque o nosso serviço aqui está a serviço da vida, da coletividade, do bem comum. Sendo assim, levar boas informações e informações que também quebram paradigmas é o meu compromisso. Portanto, eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui na TV Itajubá, que nos acompanha toda semana, está junto com a gente e nos ajuda a divulgar esse programa. Sendo assim, peço que você possa, neste momento, fazer o seu curtida, o seu comentário, deixar sua pergunta e compartilhar esse vídeo a quem possa interessar. Sendo assim, hoje nós vamos conversar com Arlete de Gasperin, ela que é fonoaudióloga, mestre em educação e maestria em novas constelações familiares. E sendo assim, o meu objetivo, além de trazer todo esse arcabouço dentro de um movimento que eu procuro desenvolver em Itajubá, na região, no Brasil e no mundo, é uma expansão de consciência, é abrir o nosso olhar, é que a gente possa enxergar as nossas relações, as nossas vivências, as nossas posturas por um outro viés. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança. É a evolução dessa sociedade que também nos oportuniza olhar as questões de forma diferenciadas. E quem não tem hoje algum conflito, alguma dificuldade, alguma dor, algo que a gente possa olhar com carinho e compreender melhor. Para quê? Para o nosso bem e o bem de todos. Porque aquilo que é bom para mim tem que ser bom para você que está nos assistindo. E aquilo que é bom para aquele que está nos assistindo tem que ser bom para mim também. E assim, hoje, há uma nova dinâmica na vida e no mundo. Com isso, muitas das questões têm sido mudadas. Uma das questões que a pandemia nos traz é essa maior integração de tudo que nos cerca. Será que realmente a pandemia só é um vilão? Ou também pode ser uma grande oportunidade de aprendizado? Assim eu honro e reverencio todos aqueles que estão a serviço também desta pandemia, todos aqueles que também sofrem de alguma maneira por viver esta realidade dura. Então, também quero deixar essa possibilidade da gente pensar também de uma forma diferenciada. E para você, como estar vivendo, ser você nesta pandemia? E aí eu trago para a gente conversar hoje com muito carinho, lá do Instituto de Santa Catarina, Brasil, Arlete de Gasperin. Quero dar as boas-vindas. Olá, Arlete, seja bem-vinda ao nosso programa Olhar Ampliado. Bom dia, Celiandro. Bom dia a todos os ouvintes do Olhar Ampliado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que a pessoa vai assistir a gente, né? Então, obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês na TV Itajubá. Muito legal, viu? E aí, a Arlete Gasperin, ela tem desenvolvido um trabalho lá no sul do Brasil e está desenvolvendo um instituto. Arlete, fala para mim um pouquinho do que é esse instituto que você está desenvolvendo aí. Então, o Instituto Arlete de Gasperin, sim, ele nasceu em Santa Catarina, porque eu nasci em Santa Catarina, né? Então, o corpo é catarinense, o sangue é gaúcho, que os meus pais são gaúchos, e o coração está no Paraná, então eu sou do sul. Então, o Instituto, ele é do sul do Brasil, né, Celiandro? Mas sim, a raiz dele, ele é Santa Catarina, é porque lá é o meu estado, lá que eu nasci, lá que eu fui criada, a minha força e a minha dívida está lá maior. Então, o Instituto, ele nasceu há muitos anos atrás, só agora que eu descobri ele, né? Mas ele nasceu da minha insatisfação enquanto fonoaudióloga, né? Então, eu sou fonoaudióloga há 22 anos. E eu, como fonoaudióloga, eu estava insatisfeita de trabalhar, atender os pais dos meus clientes, dos meus pacientes, né? Lá na fonoaudiologia a gente chama paciente, mas já não é mais paciente, é cliente, porque ele não é passivo. Ele é o agente de mudança também. Então, ele nasceu da minha insatisfação, e aí eu fui estudar muito, Celiano. Então, há 17 anos eu estudo, então, há 22 eu sou fone, há 17 eu estudo muito a teoria sistêmica, as constelações familiares, a teoria da Virginia Satir, a teoria do Eric Berne, todas as teorias de base.
E aí eu fui surpreendida há alguns anos pela procura, não como fonoaudióloga mais, como consteladora familiar, dos pais me procurarem, pais com filhos com o diagnóstico do autismo. E aí, para minha surpresa, eu comecei a atender os pais e as crianças começaram a melhorar. Então, ele nasceu disso, Celiandro. Muito legal, viu? E esse instituto, né, que está a serviço, ele se encontra também, pessoal, nas redes sociais. Vocês podem procurar ali Arlete de Gasperim para que você possa também conhecer. Está no YouTube com diversos relatos. Tem o Instagram também, @Arlete de Gasperim, que depois você pode dar uma checada ali e conferir também. Arlete, e com isso também eu quero que você possa falar um pouquinho pra gente dessa oportunidade aqui que eu estou representando o seu instituto também, que é o livro, né, da qual eu fico muito feliz, né, de poder ter lido e aprendido várias questões que estão aqui dentro. Por quê, pessoal? Porque eu, como pai, também tenho as minhas dores, também tenho os meus desafios. E este livro também tem servido para mim na aplicabilidade prática da minha vida. Sendo assim, Arlete, fala um pouquinho para mim deste livro, O Autismo, Relato de Pais, da Ausência à Presença. Então, como é que esse livro aqui, que foi impresso lá nos Estados Unidos, nasceu no meu coração, foi para os Estados Unidos e está lá em Itajubá, com o Celiandro. Então, esse livro, né, ele tem tudo a ver com o Instituto. O Instituto saiu desse livro, vamos dizer assim, nasceu lá da insatisfação, veio, fez um caminho, e a partir desse trabalho que está aqui no livro, nasceu o Instituto. Por quê? Assim que eu comecei a ser procurada pelos pais e comecei a atender esses pais com a constelação familiar, que é a terapia sistêmica fenomenológica, que a gente olha para os sistemas, para os emaranhados, e não só para o diagnóstico, as crianças começaram a melhorar. E aí despertou o meu desejo, Celiandro, de entender esse processo, como fonoaudióloga que sou. Né? Fiz 5 anos de fonoaudiologia lá na Univale, depois mestrado na Universidade Federal aqui, em Educação e Saúde. Então, eu desenvolvi um projeto no meu doutoramento lá em Portugal, na época, e por alguns motivos não deu certo lá, e eu resolvi aplicar na prática para ver o que acontecia. Então, eu fiz um projeto de 6 meses, busquei uma AMA, que é a AMA Videira, apliquei um projeto supervisionado por Brigitte Champetier de Ribes nas questões familiares, e a gente tem uma métrica que em breve vamos estar lançando um outro livro, e vou estar no Congresso Fonopix contando também disso. E aí aplicamos esse projeto para os pais. E o resultado foi medido nas crianças. A partir desse resultado, que eu sabia que ia ter resultado, mas 100% do resultado vezes 2, isso eu não sabia, né? Então a gente conta aqui nesse livro a base da teoria sistêmica e os relatos dos pais. Então, para mim, o que é mais importante nesse livro é o relato dos pais. E da onde que nasceu esse projeto? Da minha inquietação, que eu ia para os congressos de fono, congresso de autismo, e perguntava quem olha para os pais, quem trabalha com os pais. E a resposta era, bom, os pais da criança com autismo, ou da pessoa, porque ela cresce, vira jovem, adolescente, adulto, eles vão ajudar na terapia. Eles são mais uma possibilidade de ajuda. Daí eu falei, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando quem olha para os pais, quem olha para a dor dos pais, quem olha para os pais. Ninguém olhava. E aí foi que eu vi a importância do trabalho com as famílias, através da visão sistêmica, Celiandro, que está contado aqui. Certo? E uma coisa que eu ouvi, eu ouvi 10 vezes, no dia que eu iniciei esse projeto, todos os pais dizerem, é a primeira vez que alguém olha para nós. É a primeira vez que alguém enxerga a nossa dor. Então, o início foi esse, Celiandro, olhar para a dor dos pais. Quem olha para eles? Muito legal, viu? E eu estou representando o Instituto Arlete de Gasperim também, levando este livro para mais pessoas. Se você quiser também conhecer mais, você pode deixar uma mensagem aqui, me manda uma mensagem inbox, está lá o meu Facebook, né, Celiandro Silvério, você pode me procurar, meu Instagram é o @Celiandro Silvério, você manda uma mensagem também que eu também te informo como que você pode adquirir este livro aqui e começar também a refletir sobre as suas questões. Você que é pai, familiar de alguma pessoa que tem um diagnóstico do transtorno do espectro autista, e você também que trabalha de forma direta ou indireta com crianças e adolescentes que também passam por essa situação. Então, estamos aqui a favor da vida, congregando, né? Arlete, fala um pouquinho para mim também sobre
a postura das constelações familiares junto às práticas integrativas de saúde do seu lugar, né? Qual é o lugar das constelações nisso e como que ela pode também fazer esse meandro junto com as outras terapias que já existem. Então, eu vou responder isso e vou me permitir responder uma coisa anterior, Leandro. Qual é o lugar desse trabalho perante as famílias? Ele é o lugar onde nós vamos olhar para o sistema familiar e não só para o diagnóstico. Então, eu vejo que as práticas integrativas, e aí eu vou falar da constelação especificamente, ela fica a serviço da pessoa e do seu sistema familiar, a constelação. Então, eu, como fonoaudióloga formada na Univale, uma excelente universidade, eu ficava a serviço do diagnóstico, ou autismo, ou o problema de engolir, da audição, seja o que era o problema, troquinha de letra, apraxia, disfagia, eu ficava a serviço do diagnóstico. E agora com as constelações, dentro, né, das práticas integrativas, eu fico a serviço da solução e não do problema. Então, essa é a mudança de paradigma. Lá a gente estava a serviço, vamos chamar de problema, que era o diagnóstico. E agora eu fico a serviço do prognóstico, da solução. Então, qual é o prognóstico? É bom ou é ruim? Não, é bom, eu vou lá a serviço da solução. Então, as práticas integrativas e especificamente a constelação familiar, ela fica a serviço do sistema familiar. Ela vai em busca da solução. Porque sabemos que temos um corpinho, que tem informação genética, que tudo está aqui nas células. E tudo isso é muito anterior ao diagnóstico. Então, a gente olha para isso. Ficamos a serviço da solução, Leandro. Muito legal, viu? E dentro das práticas integrativas de saúde também, né? A constelação é a última que chegou, né? E dentro desse local também a gente reverencia, respeita todas as outras práticas que vêm também colaborar com a vida do ser humano. Nós trazemos uma possibilidade alternativa terapêutica de olhar para esse sistema e obter resultado. E como dizia Bert Hellinger, né, Arlete, vamos fazer a experiência disso e observar o que acontece através dessa fenomenologia. Sendo assim, eu convido a você a conhecer cada vez mais o Instituto Arlete Gasperin, também esse trabalho da mestre em educação da Arlete de Gasperin. E eu quero ler um trechinho aqui do livro que eu separei aqui pra gente, que é o livro Autismo, Relato de Pais, né, que a gente está conversando aqui, que fala o seguinte, na apresentação, o objetivo é o que deste livro? Oportunizar para mais famílias terem acesso à informação sobre essa nova possibilidade de intervenção que tanto ajuda na melhora dos sintomas e da dinâmica familiar da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Sendo assim, esse livro aqui também está escrito, que eu achei muito legal, não é uma receita orientadora, nem uma verdade única em forma de acertos. Ela é uma experiência que a Arlete vivenciou na Ama de Videira, lá em Santa Catarina, e que nos traz o resultado que está aqui. Os testemunhos de aquilo que acontece são inegáveis na vida das pessoas, e por isso eu também terei a oportunidade de também, pelo Instituto da Arlete Gasperin, estar fazendo algumas entrevistas com algumas mães, para a gente poder perceber o quão isso tem feito de bem para mais pessoas, porque, afinal de contas, estamos a serviço da vida, a serviço da coletividade e podemos colocar isso também à disposição de mais pessoas. Por quê? Por que não melhorar os sintomas, né? Haver uma melhora nos sintomas dessa criança. E aí, Arlete, eu quero te fazer uma pergunta. Com esse trabalho que você faz, de fato, a cura para as pessoas com autismo, através desse trabalho de autismo e constelação da Arlete? Então, a gente não busca a cura, né? Porque o autismo não é uma doença, ele é um transtorno. Nós buscamos melhorar os sintomas de uma forma, como diz, integrativa, Leandro. Então, a pessoa vem para a constelação familiar, ela vai melhorar os sintomas, e aí eu vou falar do lugar de fonoaudióloga. Eu tenho lá, e aqui tem alguns relatos, né? E o Leandro vai entrevistar as mães e os pais daqui uns dias, e outros que fizeram constelação e não foram comigo, mas estão tendo resultado. Eu vou dar um exemplo para te responder isso, Leandro. Então, uma criança que chora a noite inteira, que tem o terror noturno, que chama, esse é o nome de quem chora a noite inteira com o diagnóstico do autismo. Pai não dorme, mãe não dorme, outro dia tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que tomar...
Então, uma semana sem dormir, 2 semanas sem dormir, 3 semanas sem dormir. E você aí que é pai sabe, um filho que chora e você não sabe se ele tem dor, se ele tá triste, o que tá acontecendo. Chega uma hora que a palavra pira todo mundo, porque todo mundo é humano e tem limite. Então, a pessoa vem para a constelação e às vezes, lembrando que cada um é um indivíduo, não é uma receita de bolo, cada um responde de um jeito, assim como um remédio. Eu tomo um remédio e dá um resultado, pulsariano dá outro. Constelação é assim também, não é uma receita de bolo que você vai botar 2 ovos, 3 xícaras de açúcar e dê um bolo. Não, cada um reage, é um indivíduo e vai fazer diferente. Mas tem casos que com uma intervenção, uma constelação familiar, a mãe chegou em casa e a criança está dormindo até hoje, já tem mais de ano, e ela vai poder te contar que você vai entrevistar ela. Então, para mim, é isso que faz. Eliminou o transtorno? Não, mas ele começou a dormir. Então, um dos sintomas melhorou. Opa, dormiu. Uau, maravilha, sem remédio, sem uma intervenção invasiva. Dormiu toda a família. Ah, mas melhorou mais coisas? Sim, começou a ter contato visual. A gente sabe que nem todo autista tem ausência do contato visual, mas muitos têm. E aqueles que têm a ausência do contato visual impede de eu olhar para o outro, enxergar, olhar para a boca, articular e estabelecer uma comunicação. Porque eu só me comunico com o outro se eu olho para o outro. Eu vejo você. Se eu não vejo você, você não existe para mim, eu não vejo você, e aí eu não consigo estabelecer uma comunicação. E para as crianças é fundamental olhar, perceber emoção, articulação. Então é isso, a gente não busca cura, porque não é doença. A gente busca amenizar os sintomas para que a família e a pessoa com o diagnóstico viva melhor, fica mais disponível para a vida no aqui e agora. Muito legal, viu? Esclarecido essa questão de que de fato é um transtorno e não é uma doença, nós precisamos colocar o pingo nos is, é por isso que nós estamos aqui, para que possa te orientar, cada vez mais compreender essas questões e a gente começar a deixar também de lado um preconceito, integrar em nós aquilo que de fato nos leva à reconciliação com as pessoas e crescer juntos. Estamos aqui para poder aprender, por isso que a mestra em educação, Arlete, está aqui junto com a gente, conversando. E se você tem alguma dúvida, põe no chat aqui, nos mande a sua pergunta para que a gente possa estar conversando também e ampliar o nosso olhar diante das realidades. Expansão de consciência é o nosso compromisso aqui com você. Então, sendo assim, Arlete, o Instituto Arlete Gasperini faz diversas ações, como o livro, né? Este livro também está sendo traduzido, né, para o espanhol, inglês, italiano, né? Mais alguma língua, Arlete? Eu pretendo traduzir para o alemão, para o japonês, para o chinês. Estou caçando gente aí que se ofereça para traduzir. Viu? E aí o Instituto também, ele estava a realizar uma série de atividades agora no mês de fevereiro, março e abril, que eu gostaria que a Arlete pudesse trazer para a gente. Uma delas é as lives, são aulas com a Arlete de Gasperini, que a gente vai fazer todas as quartas-feiras do mês de fevereiro e de março. É isso, Arlete? Fala um pouquinho pra gente dessa atividade que você vai fazer, dessas aulas nesses meses. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, no meu Instagram, no Instagram do Celiano, no Zoom, no YouTube, nós vamos estar com aulas ao vivo. Cada semana é um tema. Essa semana eu vou falar sobre o renascimento sistêmico. Semana que vem sobre os campos mórficos e sistemas familiares. E aí a gente vai começar, porque tá tudo interligado com tudo, é sistêmico. E aí a gente vai começar a falar de algumas questões do autismo em específico. Então, nos acompanhe nas redes. E o que é que... Então, março, janeiro, nós estamos em fevereiro, né? Março, temos o 4º seminário Autismo e as Novas Constelações Familiares. Tivemos o último em janeiro, que é o 3º, estamos indo para o 4º, que vai ser de 15 a 20, alguma coisa de março. Acompanhe a gente nas redes. Lá a gente vai ter uma semana inteira de palestras com convidados da área, médicos, psicólogos, terapeutas, advogado, falando sobre a terapia sistêmica no conjunto, mas sim com um foco no autismo. E em abril, gente, no dia 2 de abril, nós vamos lançar, né, Celiandro? Instituto com olhar ampliado, uma maratona. Não é que vamos lançar, já está lançada, né, Celiandro? Vamos dizer assim, já está lançada, dia 2 de abril, para as famílias que têm alguém dentro do diagnóstico do transtorno.
Vamos ter oficinas de manhã cedo, das 9 ao meio-dia, e à noite, das 19 às 20, 21, 22 horas, onde eu vou, gratuita, gente, onde eu vou falar sobre a visão sistêmica e o transtorno do espectro autista. É um presente meu para o Dia Mundial do Autismo. E na parte da tarde eu vou ter uma oficina em espanhol, porque eu tenho muitos clientes de fora do Brasil, então eu também quero contemplá-los na língua espanhola, que é a língua que eu também atendo. Por isso que o primeiro livro saiu foi em espanhol, né? A gente vai ter 3 oficinas, de manhã português, à tarde espanhol, de noite português também. Oficinas gratuitas para quem não conhece, é a oportunidade de vir conhecer e sentir no corpo, porque a gente vai fazer exercícios sistêmicos, algumas constelações. Então a pessoa vai poder vivenciar, compreender, começar a compreender um pouquinho mais o que é essa nova possibilidade de ampliar o olhar frente ao diagnóstico, e ampliando o olhar, você amplia as possibilidades de solução para encontrar um caminho mais leve, mais tranquilo, mais saudável e mais feliz. Muito legal, e com tudo isso que o Instituto Arlete Gasperini está trazendo para o Brasil e para o mundo, você também pode participar, né? Se você quer saber mais, acesse as redes sociais da Arlete de Gasperini, tem um site arletedegasperini.com e também seu Instagram, que é @arletedegasperini. Você pode também estar entrando em contato, mandando mensagem para ela. Se você quiser falar comigo também para entender um pouco melhor do que se trata toda essa questão, e se chegar a receber os links dos eventos que nós vamos fazer gratuitos, você também pode entrar pelas minhas redes sociais. Tem o meu Instagram lá, @CeliandroSilvério. Participe junto com a gente. Sendo assim, eu gostaria de esmiuçar um pouco mais todo esse grau de eventos que nós vamos fazer, Arlete. Por quê? Nós vamos fazer, então, as aulas que vamos detalhando algumas questões. O Instituto Arlete Gasperini, ela traz uma abordagem sistêmica. É por meio deste olhar que a gente vê as realidades e procura caminhar nessa jornada da vida, né? Encontrando possibilidades liberadoras de vida e solução para nós, para caminhar mais livre, feliz, realizado. Por que não, em plena pandemia, também se sentir realizado e conseguir cumprir os seus objetivos, focar naquilo que você quer e alcançar tudo aquilo que você espera? Por que não também neste momento? E aí a gente faz a nossa jornada, a nossa caminhada através do Instituto Arlete Gasperini, olhando, vendo, assimilando o pensamento sistêmico. Sendo assim, nesse momento que a gente faz as aulas, Arlete, essas lives que nós vamos fazer dia de quarta-feira, nós vamos ter também o que você falou, você possibilita para as pessoas uma formação. Que formação que é essa que você vem dando ao longo do tempo para as pessoas? Da onde que você bebe, qual fonte que você se alimenta para poder trazer para essas pessoas, né? E aí o próximo encontro dessa sua formação, que ela é dividida, parece que em módulos, é de sistemas familiares e campos mórficos. O que é isso de fato? Fala para nós qual é a fonte que você bebe e da onde que vem isso e por que sistemas familiares e campos mórficos. Que prosa é essa? Então, eu gosto muito, não que quem que eu sou Poncovô, né? Então, da onde que eu bebi, né, Celiandro? Eu bebo no Sistêmico desde 2004. Então, eu já estudei muito, né? Bebi muitas fontes, Celiandro. Muitas fontes básicas que o Bert Helling se utilizou. Então, fui estudar as teorias básicas e fiz formações de 1 ano, 2, 3 nas teorias básicas. Bebi no Bert Hellinger, bebi em vários que acompanham. E hoje, atualmente, eu me supro, teoricamente, com a Brigitte Champetier de Ribes da Espanha. E esta formação que eu estou ministrando no Brasil, sou uma das 7 colegas do Brasil, né? Somos em 7 no Brasil. É pelo Instituto Brigitte Champetier de Ribes da Espanha, onde a gente trabalha as novas constelações familiares. E foi a Brigitte que fez o prefácio desse livro, porque foi a Brigitte que me deu o tempo inteiro supervisão e segue me orientando. Então, a fonte hoje, né? As fontes foram várias, mas hoje vamos dizer que eu sigo a linha Brigitte Champetier de Ribes, uma linha purista, onde a gente usa exatamente o pensamento, né, sistêmico, sem misturar com outras práticas na atuação da constelação.
Isso não quer dizer que as outras práticas não funcionem, cada um funciona no seu lugar. Porque a gente aprende com as constelações, não é, Celiandro? Que o nosso lugar nos dá força. Então, a minha prática são as novas constelações familiares quânticas. De Brigitte, e o que é esse tal de negócio campo mórfico e sistema familiar? Nesse workshop que vai ocorrer, né, que ele faz parte de uma formação, quem deseja fazer a formação, são 3 anos de encontros bimestrais, onde a pessoa vai participar, vai ter que ler livro, entregar o resumo para mim, fazer tomada de consciência no final do workshop. Mas, Arlete, eu não quero fazer formação, eu só quero fazer esse workshop. Posso? Pode. Pode vir fazer o tema que te interessar. E às vezes você escolhe fazer o caminho inteiro, mas não me entregar nada, porque você não quer ser constelador. Você quer ampliar o teu olhar e na tua profissão, você já mudar posturas e formas de fazer conexões. Já tá ótimo. Quero só transformar minha vida. Ótimo, a paz começa em mim. Então, o que nós vamos tratar nesse negócio, né? Sistema familiares e campos mórficos. Nós vamos olhar para ver que a gente não pertence a um sistema só. Sim, nasci na minha família, seu Zeferino, Luiz e Dona Ilse. Eu pertenço aqui, a este sistema. Pais, avós, bisavós, trisavós. Porém, este sistema que vem de muito longe, se embolou com outros vários sistemas que também fazem parte. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu nasci no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Pinhalzinho. Os meus pais vieram do Rio Grande do Sul para essa cidade quando ela tinha recém-colonizado. Meu pai foi lá para construir a cidade. Meu pai tinha uma construtor. Então, eu pertenço a Pinhalzinho, porém, eles vieram do Rio Grande. De onde é que vieram mesmo os meus avós? Da Itália e da Alemanha. Então, eu já pertenço a outro sistema, você está vendo? Então, a gente vai ampliando o olhar. Ótimo. Qual a minha religião de base que eu aprendi com os meus pais? Católica. Então, eu pertenço ao sistema das crenças da Igreja Católica. Ok. Interior de Santa Catarina, colonização alemã e italiana na somaria. A esse sistema. E aí a gente vai indo. Aí eu pertenço a Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, extremo oeste. Depois oeste, Santa Catarina. Santa Catarina está dentro do sul do Brasil, que está dentro do Brasil, que está na América Latina. Aí a gente vai expandindo. Então, nós vamos olhar o que estes campos, né, mórficos. O que é um campo mórfico? Campo de informação de todas aquelas pessoas que pertenciam, que pensavam semelhante àquilo ali. Eu pertenço ao campo das fonoaudiólogas, porque eu sou fonoaudióloga. Você entende? Então, a gente vai olhando a que campos eu pertenço e o que é que isso tem de influência na minha vida, no aqui e agora. Então, é isso que esse workshop, a gente vai sair do micro e vamos indo para o macro, entender quais as influências, né, que regem a nossa vida. Então, para a gente não só ser escolhido na vida, para a gente também escolher. Então, a gente vai ver quais os campos que mais hoje têm influência sobre mim. É o campo familiar? É o campo da religião? É o campo lá do interior de Santa Catarina, da colonização italiana e alemã? Ou é o campo da fonoaudiologia? Ou o que hoje está mais influindo? E é o campo assim, então, por exemplo, meu pai ele tinha uma construtora, né? Hoje ele é aposentado. Ele construía casas. E eu falo que eu construo pessoas, eu construo lares. Então, eu sigo a profissão dele de uma forma diferente. Ele queria que eu fosse engenheira, arquiteta, alguma coisa assim, mas não deu certo. Então, eu arquiteto vidas. De um outro jeito deu certo, né? Cada um tem uma profissão. Então, a gente vai construindo o nosso caminho de uma outra forma. Né? Então, é isso que a gente vai olhar, Celiandro. Quais as influências que fazem a gente escolher a nossa profissão, o nosso caminho, a nossa direção na vida. Porque a gente é influenciado por todos esses campos. E quem está nos assistindo e não sabe que são campos mórficos, dá uma olhadinha. A Rupert Sheldrake fala sobre a teoria dos 100 macacos. Então, né, a gente vai repetindo aquilo que muitas vezes já foi repetido naquele campo que a gente pertence.
Então, é isso que nós vamos vivenciar no corpo. Para além da teoria, o workshop ele é totalmente vivencial e fenomenológico. Muito legal, viu? E aí a gente começa a se pensar, será que realmente nós somos tão livres assim? Será que a gente não está condicionado por alguns padrões nessa existência por alguma razão? Pelo menos a gente precisa se questionar, a gente se olhar e falar que realmente todas as minhas atitudes foram atitudes livres, conscientes, ou há outros elementos que a gente desconhece no nosso comportamento humano. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade de sermos quem nós somos e atitudes que nós tomamos. Precisamos sim, de fato, assumir e ter a nossa autorresponsabilidade. Não é eximir ninguém de ter a sua responsabilidade, mas é entender que na vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos, idosos e de todas as pessoas, influencia outras questões também que podem atuar e assim condicionar, assim levar a pessoa a ter comportamentos que a gente pode compreender ou entender como inadequado, inaceitável ou não. Por exemplo, porque eu escolhi a área da saúde e a área da saúde nunca saiu de mim, mesmo eu buscando outras áreas, né? Há 20 anos atrás eu fiz o curso técnico em enfermagem, sou instrumentador cirúrgico, fui caminhando por essas vielas, entrei para construir políticas públicas como diretor de saúde, secretário municipal de saúde na área da saúde. E é assim que eu encerro o meu mandato de vice-prefeito do município de Delfim Moreira, o ano passado de 2020, e eu falei, eu vou me colocar à disposição da vida para poder trabalhar com o pensamento sistêmico, porque eu estou plenamente apaixonado, e quando a gente está apaixonado, né, Arlete, você sabe que a gente se debruça, né? Minha esposa muito bem lá em casa sabe o quanto a gente se dedica para que a gente possa fazer esse encontro pleno com a amada, com o amado. E neste momento é com esta abordagem que eu quero me relacionar mais profundamente. E eu sou uma pessoa de entrega, né? Eu sou uma pessoa que quando eu encontro algo e falo, eu quero me entregar, me lançar, porque eu quero aprender plenamente também com esta experiência, né? E são ciclos e processos que se alternam na minha vida. E aí, mais uma vez, me aparece também essa possibilidade de estar fazendo uma parceria com a Arlete Gasperin, que o instituto dela trabalha no ramo da saúde. Então, será que realmente eu estou tão livre assim para ir moldando a minha vida? E aí eu vou compreendendo também dentro de tudo isso o que me move, né? Eu muitas vezes me sinto um ajudador, né? Aquele que é ajudador do outro com tanto afã que às vezes para não olhar sua própria dor. Será que eu também não preciso dar uma olhadinha aqui dentro o que acontece para que eu possa estar disponível e colaborar aqui fora? Pois tudo que acontece aqui fora é reflexo também daquela vivência que está aqui dentro. E aí eu quero convidar você a conhecer cada vez mais esse trabalho meu e da Arlete Gasperin, junto ao Instituto, da qual eu estou colaborando ali para que ele possa ganhar cada vez mais expansão aqui no Brasil e no mundo. E aí as diversas ações que a Arlete realiza, nos oportuniza estarmos aqui conversando com vocês. Se você quer conhecer mais, acesse as nossas redes sociais, estamos à disposição para que a gente possa crescer juntos a serviço da vida, colaborando com as famílias, com os profissionais que trabalham de forma direta e indiretamente com as pessoas com autismo, mas não só isso também, as pessoas que querem se enriquecer com autoconhecimento, que querem olhar o mundo sob outra perspectiva e fazer outras ações. E aí a gente precisa dar uma olhadinha aqui dentro, arrumar essa casa e bora pra vida. Sendo assim, Arlete, gostaria também que você pudesse nos falar um pouco mais, né? Das ações do Instituto. E aí nós vamos realizar em abril, gente, vamos lá, em abril celebra-se o Dia Mundial da Pessoa com Diagnóstico do Autismo. E ali diversas entidades, instituições, parceiros, pessoas realizam momentos importantes chamando atenção para essas pessoas que precisam cada vez mais ter o seu carinho. E a Arlete, ela tem uma questão muito importante que é olhar para os pais, né? Tem bastante pessoas olhando para o transtorno do espectro autista, muitas pessoas olhando para a criança também, que obviamente que é o nosso centro de atenção, e também, mas as pessoas que olham para os pais. A gente precisa cuidar também, zelar de alguma maneira, possibilitar ações liberadoras. A Arlete, através do seu instituto, vai realizar de forma social um mutirão, um evento para que a gente possa trazer pessoas. Mas Arlete, o que é de fato esse mutirão? O que é isso? Eu faço o quê, né? E como eu posso também me credenciar a participar, uma vez que eu possa estar querendo observar mais de perto esse trabalho? Será que realmente pode me ajudar em casa isso? Será que eu posso, como pai, como que eu posso trazer isso para minha família? Então, Arlete, fala um pouquinho mais para a gente deste mutirão que vai revolucionar olhares para muitas famílias. Então, a ideia desse mutirão nasceu
para fazer. O ano passado eu fiz uma ação menor, que o Covid estava nos presenteando com o início da pandemia, em abril, né? Então a gente estava interagindo com as redes ainda, então eu ofereci lives na semana inteira, que era uma forma de levar conhecimento, informação. E esse ano é oportunizar a quem nunca viu falar de constelação, que nunca experimentou, é vir experimentar, passar por um processo de 3 horas. Em 3 horas, a gente vai poder conhecer um pouco da teoria e viver no corpo, Celiano. Já vou começar a me perceber. Então, é só para pais, só para adultos. É para avó também? Sim, é para avó, é para tia, para quem quiser, é para família. Então, quer vir o pai, vem, quer vir a mãe, vem, quer vir a tia, vem, quer vir a avó, vem. Mas não a pessoa. Ai, Arlete, eu sou adulta, eu tenho 35 anos, 40, eu tô dentro do diagnóstico, eu pago minhas contas, eu moro sozinha, eu posso participar também? Sim. Então, pessoa menor de 30 que não paga as contas, certo? Que ainda depende dos pais, não pode. Maior de 30 que paga as contas, está dentro do espectro, seja bem-vindo. Porque a gente parte de algumas premissas da maturação neurológica. E, sistemicamente, eu só sou independente se eu pago as minhas contas. Se eu não pago minhas contas, eu não sou independente. Não sou adulto sistêmico ainda. Então, vai ser para quê? Para a gente poder oportunizar, levar mais informação, então mais do que 1 hora de live, e efetivamente, Celiano, trabalhar com exercícios sistêmicos. O que é essa fenomenologia? O que é esse negócio? Onde é que está essa informação dentro do meu corpo? O que é esse tal guia interior biológico? Não é nenhuma entidade, é a informação que está nas minhas células. E aí eu convido você que está nos ouvindo, vai lá na minha página Autismo e Constelação no YouTube. Tem uma live gravadinha de 1 hora sobre guia biológico interior. Todo mundo tem. Todo mundo pode usar. E todo mundo pode usar a serviço de você e não contra você. Então, para a gente aprender a usar os recursos, para eu não ficar dependente de alguém, deu um quiprocó aqui em casa, quebrou os pratos. O que eu faço, meu Deus? Eu preciso bater lá no Celiano para ele me ajudar. Você vai ter técnica, respira, olha, veja, chama o teu adulto interno, como é que eu ajo com isso. Então, a gente vai aprendendo a ser independente. 3 horas vai resolver todos os problemas da minha vida? Claro que não. Mas é um bom início. Então, 3 horas de oficina, de trabalho, nós vamos experienciar, vivenciar no corpo, Celiandro, muitas questões. Então, é uma oportunidade de as pessoas se achegarem ao trabalho. Porque, às vezes, o nome constelação familiar dá a ideia que está ligado à astrologia, que tem, nossa, esse negócio do outro sentindo o corpo, baixou o espírito. Não, não baixa espírito nenhum, porque Hellinger nunca falou de espírito, fala de morto, e todos nós temos mortos na nossa família. Porque o avô já morreu, possivelmente, o bisavô, trisavô, tetravô já morreu, então ele fala de morto. E o fenomenológico, né? É a informação que está no corpo e o fenômeno traz para cima. Então, não é espiritual, então ela cabe para qualquer filosofia de vida, para qualquer religião. Então, eu atendo pessoas de todas as religiões, porque constelação não é religião, ela é uma filosofia de vida colocada na prática. Bert Hellinger foi padre e é filósofo, e ele é muito estudioso, então ele fala, eu sou o único filósofo que colocou filosofia na prática, e é isso que a gente vai ver. O que essas tais 4 leis, né, as 4 forças do amor, o que elas têm a ver com o autismo, o que elas têm a ver com o meu dia a dia, né? Então eu sempre falo assim, se eu vou lá para o sul de Minas, lá é cheio de curva, eu não posso correr muito, né? Mas se não fosse lá no sul de Minas, se fosse lá no Mato Grosso, que é aqueles retão assim, ó, que é uma delícia de correr. Eu tô com um carro que pode andar 300 por hora, não tem um buraco no asfalto, é uma reta só. E aí eu vejo que não tem ninguém, eu vou pisar, eu quero é aventura. Só que ninguém me avisou que tá cheio de radar a 110 por hora, e eu tô a 200, 220. E aí chegou o final do mês, eu começo a receber as cartinhas, radar, 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 perdi a carteira,
botei a mão no bolso. Nossa, mas ninguém me avisou. Aquela estrada estava propícia para correr, para andar. Não tinha ninguém, gente. Ninguém para me podar. Eu tinha o céu na minha frente, era o limite. Então, o que que acontece? As 4 forças do amor, elas são orientadoras. Olha, Bert não inventou elas. Bert percebeu que existem forças, né, ordens que regem as relações familiares e pessoais. Então, se eu sei que existe, por exemplo, uma das forças do amor, o pertencimento, todo mundo tem direito de pertencer, né, Celiandro? E aí, a partir disso, inclusive eu, do jeito que eu sou, tenho direito de pertencer. Eu paro de excluir aquele que é diferente de mim, aquele que me dá medo, aquele que me dá raiva, aquele que eu não gosto. Porque ele pensa diferente de mim, eu não gosto dele. Então, eu vou matar ele, eu vou excluir ele da minha vida. Se eu entendo que aquele que pensa preto e eu penso branco, por exemplo, ou ao contrário, tanto faz, é só um exemplo, e eu dizer, nossa, eu vou olhar o que é que eu tenho que aprender com esse que está pensando diferente de mim. Porque, como o Celene falou, por que o que ele fala bate aqui, me dói aqui o que ele fala? E aí eu vou olhar para as minhas dores e vou dar um lugar para essa pessoa no meu coração. E dar lugar no coração não é andar de mão dada, virar amigo de infância. É dar um lugar no coração, entender que ele tem o mesmo direito de pertencer que eu que penso diferente. Então é isso que a gente vai aprendendo e vai vivendo mais harmoniosamente. E é sobre isso, Celiano, que eu vou falar nessas 3 horas. E a gente vai fazer exercício para ver o que eu estou excluindo, o que eu estou fora do lugar, o que eu não estou enxergando, o que está pesando sobre mim. Para a gente começar a ter consciência do que passa. Jung nos falava, e está escrito no livro dele, enquanto eu não conhecer o que vai no meu inconsciente, ele comandará a minha vida. E todas essas nossas questões de crenças, de julgamento, estão lá no nosso inconsciente. Então, a constelação, através do fenômeno, traz isso à tona. E com isso a gente consegue ter o norte do que acontece nas formações junto com a Arlete. Mas pensa um pouquinho junto aqui comigo, como diz o outro, vem cá, né? Essas formações não são simplesmente para as pessoas que trabalham ou que têm familiares que têm o transtorno do espectro do autismo, o diagnóstico do autismo. São também para pais, são para diretores de escola, professores, são para lideranças comunitárias, são para enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham na estratégia da família, conselheiros tutelares, que trabalham no poder público ou no poder privado, empreendedores, comerciantes, todas aquelas pessoas que se relacionam com outras pessoas. Por quê, gente? Porque onde tem gente, tem coisa de gente. Ou seja, muitas vezes gera conflito, gera dificuldades e nós precisamos, de alguma maneira, se aqueles que estiverem disponíveis, ter uma maleta de ferramentas à sua disposição que você possa acessar situações e propor o melhor caminho naquele momento. Por que não nos relacionar mais? Porque a própria pandemia nos veio nos mostrar isso, nos obriga a ficar mais enclausurado por alguma razão. E por que não aproveitar esse tempo de maior enclausuramento, não simplesmente para poder ficar descabelando em casa, mas também poder fazer grandes aprendizados, né? Porque se a gente só olhar ao nosso redor, né, pela aquela relação de olhar só para o umbigo, né, a gente acaba ficando muito mais triste, ansioso, depressivo, com uma série de situações. Portanto, ampliar o olhar, expansão de consciência e aí ter uma vivência relacional muito melhor com outras pessoas, né? E você, por exemplo, que trabalha na escola, vai compreender um pouco melhor as dinâmicas que ocorrem com crianças e adolescentes e ali cirurgicamente propor ações e situações para que possa amenizar, no mínimo, amenizar aquele conflito e quiçá, por que não, também solucionar muito dessas questões. E eu falo isso da onde? De qual lugar? Do lugar de quem experiencia na minha vida, com os meus filhos em casa, com a minha esposa, todas essas questões que a gente vive. Nós falamos de questões aqui que não é simplesmente sobre técnicas de comportamento. E eu acredito muito mais do que isso. É uma missão, é uma paixão, é um legado, é um modo de viver. E assim também contagia e transforma vidas. E portanto, é por isso que eu estou aqui à disposição para que a gente possa levar para mais pessoas. Por isso que eu me conectei com uma pessoa lá de Santa Catarina que tem um instituto que trabalha com
também na área da saúde, trazendo essa visão. E aí a gente quer poder proporcionar para mais pessoas. Sendo assim, eu queria ler um trechinho aqui rápido do livro da Arlete, falando, por exemplo, mas eu não conheço as constelações e às vezes eu o que é isso? Será que eu vou gostar? No livro dela, lá, o Richard, que é fonoaudiólogo, especialista em autismo, ele atua lá na PAI de Siderópolis, lá de Santa Catarina. E ele falou, eu nunca tinha ouvido falar até então de constelação familiar, mas ele fez a experiência e se chegou ao projeto junto com a Arlete. E aí depois de uma página, ele lá fala o seguinte, terminei esse dia, o meu primeiro dia, com contato com as constelações, extremamente exausto, sem forças até mesmo para falar. Esse dia foi uma experiência única, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, também já fiz essa experiência, a gente chega e se depara com algo muito novo, né? E às vezes aquilo que é novo causa estranheza, causa dificuldade, a gente acaba ficando meio alheio. Mas se a gente, com muita humildade, muito respeito, se achegar a isso, vamos ver que estamos diante de um novo mundo, de um novo paradigma. E por que não trazer isso para a área da saúde, da educação, a área do direito, né? E tantos outros caminhos que podem realmente contribuir com a vida das pessoas. E é nisso que nós acreditamos. E aí, Arlete, nós temos toda essa experiência sua trazida em livros, nós temos o Instituto, nós temos as formações, temos um mutirão que vai acontecer em abril, temos um rol de situações que está se deparando. O que você vislumbra, né, para a caminhada do seu Instituto neste momento, diante do Brasil e do mundo? Como que você enxerga para onde que as coisas estão indo, né? E como que o seu Instituto cada vez mais pode contribuir com a vida das pessoas? Então, Celiandro, tem mais uma ação, né? Mais uma ação, não, mais um evento. Abril, fiquem ligados, o Instituto vai oferecer uma formação por ele mesmo, que eu vou dar a formação 99,9%, e vamos contar com o colega Antônio Bueno, da Espanha, que vai dar um módulo sobre pedagogia sistêmica, relação professor e aluno. E quem não assistiu o terceiro seminário, corre lá, que tem uma palestra maravilhosa do Antônio. Eu vou oferecer uma formação que é para qualquer pessoa, Celiandro. Claro que um bloco da formação vai ser voltada para as questões do autismo. Mas nós vamos começar com um bloco falando sobre teoria sistêmica, visão sistêmica, as constelações, as 4 forças do amor. O outro bloco, que vai ser o maior bloco da constelação, eu vou trabalhar a essência da análise transacional e a fenomenologia. A análise transacional é do Eric Berne, lá que o Bert estudou muito. E quando ele fala de script, de guião de vida, é lá do Eric. Então, constelador que não conhece análise transacional, eu convido a vir conhecer. Tá faltando uma ferramenta lá na sua maleta. Você é pai, você é mãe, né? Você é um ser humano que nasceu de um pai e de uma mãe, então você não brotou. Você tem família, pronto. Só saber que tem família, a gente tem problema. Não venha me dizer que a tua família é feliz, cor-de-rosa 100% do tempo, isto é um desejo. Mas a gente sabe que não é assim. Na hora que a gente cortou o cordão umbilical da mãe, já deu aí, ó. Já rompi com a minha mãe, já me senti rejeitado, já fiquei bravo com ela em algum lugar dentro de mim, já senti falta. Então, a gente que dá todo esse problema de relacionamento aí que o Celiandro já bem falou. Então, esta formação, ela vai poder ser feita, Celiandro, em módulos. Eu quero só conhecer um, ótimo. Eu quero fazer todos os módulos. Lá no final também vai ter livro para ler, vai ter coisa para fazer, que a gente vai contar em abril. Vai ganhar um monte de bônus de supervisão no final, quem fizer todos os módulos. E esta formação, ela vai ser mista, ela vai poder ser online e presencial via Zoom. E também ela vai ser bilíngue. Então, vamos falar do mundo. Por quê? A gente vai ter uma tradutora de espanhol para servir os colegas que falam espanhol, para abrir os horizontes, porque você bem sabe, né, Celiandro, eu atendo pessoas do mundo inteiro, hoje, do mundo inteiro, sempre tem pessoas de outro país nos meus grupos, e muitos da língua latina, que é o espanhol. Então, é contemplar esse serviço a nível de mundo mesmo. Então, essa é mais uma que a gente vai estar trazendo devagarinho, né, Celiandro? Vamos conversar, né, sobre essa formação nas lives,
né? É mais uma possibilidade de ampliar o olhar. Então, se você nasceu de uma família, não brotou de uma árvore, tem pai, tem mãe, tem avó, tem bisavó, tem irmão mais velho, tem irmão mais novo, pronto, tá suficiente para vir fazer constelação. Então, este é o convite, de a gente compreender as leis, né, que regem os relacionamentos familiares, e aí a gente transitar melhor na vida. Porque se o problema que eu tenho, vamos esquecer o autismo agora, como ser humano, eu tenho um problema na minha família, eu não consigo achar o meu lugar, eu vou lá para o meu emprego, eu também não acho o meu lugar. Eu vou ter conflito com o meu chefe, com o meu superior, com o meu para baixo, com o meu para frente, com o meu para trás, porque é na família que está a questão. Então a gente vai olhar para tudo isso. E claro, gente, análise transacional do Eric Berne com a fenomenologia, a gente vai ver extensivamente e mesmo assim vai ser um básico, porque a formação inteira são 2 anos e 8 meses só de análise transacional. Mas a gente vai ter assim um básico, mas muito bem básico, é o essencial da análise transacional com a fenomenologia, que serve para qualquer área, direito, educação, saúde, para relacionamento, para qualquer coisa. Eu sempre falo, gente, me separei 10 vezes. E toda vez que eu caço um marido novo, ele é igual ao antigo. Aí eu pergunto, quem é o único elemento comum dos casamentos? No exemplo sou eu, certo? Ou você. Porque os maridos são tudo diferentes, mas eles vêm tudo com o mesmo problema. Por que será? Porque aqui dentro está a razão. Porque está na relação com o meu pai. Que está na relação da minha mãe com o pai dela. E aí a gente vai só rolando as questões familiares. Então, esse trabalho ele é de autodesenvolvimento. E para quem desejar ter uma possibilidade de uma nova profissão ou ampliar o seu olhar para quem já tem uma base das constelações, certo? Venha para essa formação. E como disse o Sami, né, quando a gente estava junto no 3º seminário, e eu acredito igual o Sami, não me diga, olha, sou constelador, tem uma formação aqui, esse diploma. Corra do constelador que fala isso. Porque a constelação é para a vida, você estuda uma vida inteira, não é um diploma de 100 horas, 180 horas que vai dizer, uau, sou constelador. É a vida. Porque primeiro, né, Celiandro, a gente olha para todas as dores aqui, para depois poder olhar para o outro, que eu só consigo estar com o outro, olhar para o outro, enxergar no outro que o caminho que eu já fiz dentro de mim. Se eu não caminhei bem fundo do umbigo até o dedão do pé comigo, eu não consigo caminhar com o outro. Por isso que a gente é humano e continua caminhando, toda semana, a gente vai caminhando, todo dia. Porque a gente é humano, mas precisa ter uma base de teoria, gente. Não adianta pensar que constelação é só ali, mexe a pessoa, vem para cá, vem para lá e acabou. Não é 2 mais 2 são 4. Inclusive, ontem à noite, né, Celiandro, a gente estava num trabalho sobre o Covid e eu achei muito interessante que teve uma pessoa que é estudiosa, é consteladora e é minha cliente também. Arlete, mas eu já fiz esse exercício com você e você não falou sobre isso. E foi bem isso que resolveu hoje. Por quê? Porque fazer exercício sistêmico não é repetir frase decorada. Então, para esse exercício, eu vou repetir essa frase. Tum, 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 tum. Não é. Para essa constelação, para esse tipo de tema, eu vou repetir. Tum, 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 tum. Não é isso. Não é receita de bolo, como eu falei aqui. A gente tem que ampliar o olhar, aprender muitas teorias e aí sentir o que é mais adequado para aquele momento. É para isso, Eliano, respondi. E o mundo tá aí, né? Várias línguas, inglês, espanhol, lá. Porque o mundo precisa de um olhar ampliado sobre o autismo. Somos, em média, 2%, né? E no Brasil parece que são 2 milhões de pessoas, um dado do IBGE, tem aí na internet, é público, de diagnóstico, certo? E no mundo a média são 2% da população. Né? Antigamente nascia a cada 59 nascidos um autista com diagnóstico. Hoje a cada 54 nascidos um diagnóstico. Então um nasce com o transtorno, né? Esses dados estão aí na internet. E no Japão é 1 a cada 34. E aí a gente pode fazer um programa para falar sobre isso, sobre as possibilidades. Então,
É muita gente. E sem contar que não é só autismo, né? A gente está falando aqui do autismo porque é o instituto, o foco dele é autismo. Mas é para qualquer pessoa que tem dificuldade de relacionar com os filhos, com o marido, com a empregada, com o superior, com o inferior. É para todo mundo que é gente. Muito legal, viu, Arlete? E assim, né, a gente poder caminhar na vida contribuindo com as outras pessoas para que a gente possa sair de alguma maneira da ilusão, daquelas expectativas que nós criamos e colocamos muitas vezes barreiras para que a gente muitas vezes não chega. Então, cuidado para que a gente não se auto-sabote, né? Invista mais em você, invista tempo, invista seu dinheiro naquilo que possa fazer você crescer. Porque muitas das vezes, isso muitas vezes acontece comigo e eu me supervisiono nisso, de que às vezes eu estou muito ocupado, mas pouco produtivo. É preciso entender essas relações e realmente ser cirúrgico e estar focado naquilo que você pode ser, primeiramente conhecendo você, sua essência, aquilo que você pode contribuir com o mundo. E muitas vezes da sua dor emana a sua missão. É preciso a gente refletir um pouco sobre isso e crescer, né? Despertar em nós o adulto que ali está muitas vezes guardado. Então, sair dessa insatisfação, dessa angústia, né? E muitas vezes o lugar que você está convivendo te traz muito isso, essa angústia, essa insatisfação. Perceba se esse local não cabe mais você ou se você que não quer permanecer ali e fica dando desculpas e desculpas. Vamos lá, é preciso ampliar o nosso olhar e procurar muitas vezes aqui dentro o que a gente só enxerga aqui fora, né? A gente procura lá fora o que está contido aqui dentro. Então, se dê essa oportunidade, não é uma receita de bolo que a Arlete traz, é vivencial, é experimentar no dia a dia aquilo que acontece contigo. E a Arlete de Gasperin está aqui com a gente hoje conversando um pouquinho sobre o seu instituto, aquilo que ela tem como missão de vida para trazer para mais pessoas, né? Então, através dessa transformação, porque eu aqui trago algo que eu experimento, a Arlete tem um chavão dela que ela fala que ela vende algo que ela experimenta, que ela bebe, que ela toma, né? Então, é realmente tudo isso, e esse é muito legal. A gente só fala daquilo para outras pessoas acessarem, daquilo que eu experimento, daquilo que eu vivencio, senão não faria sentido para mim, e eu quero poder viver essa coerência. Sendo assim, Arlete, estamos caminhando para os nossos finalmente, e você que está acompanhando junto a gente aqui esse programa na TV Itajubá, dessa segunda temporada deste movimento que a gente quer trazer um olhar ampliado sobre a vida, também nos procure nas redes sociais, @CilianteSilvério, @Arlete de Gasperin. Estamos ali no Instagram e você pode nos acessar. E vou deixar aqui também que você pode dar uma olhadinha e mandar uma mensagem pra gente no meu WhatsApp. E assim a gente pode conversar também um pouco mais dessas relações possibilitadoras da vida. Arlete de Gasperin, deixa pra gente a sua mensagem para que a gente possa ir para os finalmente e assim o que realmente você pode nos trazer neste dia para mais pessoas a serviço da vida e da coletividade. Então, Celiandro, eu quero deixar o convite para que as pessoas que tiverem algum tema, olha, Arlete, eu quero que você fale sobre relacionamento casal, eu quero que você fale sobre prosperidade, nossa, eu quero que você fale sobre... Manda lá para o Celiandro, né? O Celiandro aí tem as redes dele, escreve lá, né? Porque o Instituto ele tem um foco no autismo, mas eu não conheço só o autismo. Eu tenho uma gama de conhecimentos aí que eu posso contribuir com você em outras áreas da tua vida. Então, conta para nós, né, Celiandro, o que é que você precisa ouvir? O que é que você tem curiosidade de ouvir? E aí o Celiandro vai, Arlete, vamos fazer um tema sobre isso? Vamos. E aí a gente faz o bate-papo aqui e conta para você o que você está tendo necessidade de ouvir nesse momento de pandemia. Nossa, Arlete, eu estou com uma crise de pânico, depressão, o que é isso? Estou pensando em suicidar, não sei, gente. Vamos olhar junto. Então, sinta-se à vontade para mandar isso para o Celiandro aí, para a gente ir construindo esses programas que realmente ficam a serviço da sua vida. Né? E eu sempre falo, sim, que eu bebo o remédio que eu vendo. Né? Então, eu bebo o remédio que eu vendo, porque eu não consigo falar do que eu não acredito. E como disse o Celiandro, a gente é apaixonado, né? E é só pensar, quando a gente apaixona, o que a gente quer? A gente quer estar beijando toda hora, quer estar junto toda hora, quer pegar na mão, né? Você quer falar pelo WhatsApp, quer passear junto, quer nadar junto, quer fazer tudo junto. Então, é isso, é essa paixão pela essa teoria, porque ela funciona, porque na minha vida ela foi transformadora. E já na vida de muitas pessoas, ela está sendo transformadora. E não só pelas minhas mãos, por muitas mãos aí, né? No direito temos o doutor Elkio Errara, que trabalhou muito em Itajubá, que foi quem fez a ponte entre eu e o Celiandro, que é o meu colega.
meu amigo. Então, a gente sabe que isso funciona lá na promotoria, a gente sabe que isso funciona lá no juizado com o SAMI, com outros tantos, lá no direito, lá na educação. Então, assim, é promover isso. Então, eu quero dizer que eu estou disponível para que vocês me peçam. Arlete, fala sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, Celiandro. E a gente constrói e vai levar para as pessoas o que elas estão precisando nesse momento, além do autismo e as novas constelações familiares. Então, eu estou disponível para isso. E o meu convite é: compartilhe isso com seus amigos, com seus inimigos, porque, gente, estamos todos no mesmo barco. Não adianta o furo estar do lado do Celiandro. Se eu estou no mesmo barco que ele, que é o planeta Terra, a gente vai afundar junto. Então, compartilhe com todo mundo essa possibilidade de ampliar o olhar para mais vida, para mais tranquilidade. Vai resolver todos os problemas da tua vida? Não, mas é um caminho possível. E é um caminho que ele é exigente, né, Celiandro? Ele exige humildade, ele exige dedicação, é como escovar o dente todo dia. Ele é exigente no sentido que só eu posso fazer por mim. Só eu posso escolher a vida por mim. Celiandro não pode fazer isso para mim. Ele não adianta ficar lá em Minas meditando. Tomara que a Arlete fique viva, tomara que a Arlete fique viva. Não adianta. Se a Arlete é aqui em Curitiba, no sul do Brasil, falar: não, acho que eu vou seguir com os mortos da minha família. Não adianta. Então, essa decisão de estar na vida, de ficar vivo, é cada um por si. E é isso que a gente vai, através da fenomenologia, dar ferramentas, vamos usar essa palavra, da pessoa ter o recurso dentro dela, para não depender do outro fazer por ela, ficar mais autônoma, dar dignidade para a pessoa. Celiandro, muito obrigada a você e a tua equipe, estou aqui disponível. Muito legal, viu? E quero agradecer toda a equipe da TV Itajubá que tem colaborado para que a gente possa levar cada vez mais conteúdos para casa de vocês. E sendo assim, se você quer entrar em contato com a gente, pode deixar uma mensagem aqui, manda uma mensagem inbox, estamos à disposição para que a gente possa crescer junto nesse movimento a serviço de fato da vida, né? Porque nós não podemos viver simplesmente de trabalhar e pagar as contas. A vida precisa ser muito mais do que isso. Precisamos de fato entender qual é o nosso propósito de vida. Você aí que está me ouvindo agora, você sabe qual é o seu propósito de vida? Pode falar, Arlete. Isto é sobreviver, isto não é viver, Celiandro. Então, vamos parar de querer sobreviver e ter uma vida realmente repleta, mas isso é preciso uma decisão, uma decisão, investir em você, investir, e eu procuro investir cada vez mais em mim. Por quê? Porque daqui sai o reflexo para os meus filhos, para a minha relação de casal, para a minha relação de trabalho, para o meu crescimento. E hoje eu comprovo que eu sou muito mais feliz vivendo o meu propósito de vida. E assim segue o nosso programa Olhar Ampliado a serviço de todos vocês. Quero agradecer o carinho, a parceria e a presença e a audiência de cada um, e a gente se vê em breve no próximo programa Olhar Ampliado. Arlete de Gasperini, muito obrigado pela presença e pelo carinho de estar aqui comigo hoje, conversando sobre os seus ideais de vida. Muito obrigado, um forte abraço para você e a gente se vê no próximo programa Olhar Ampliado.